Seja bem-vindo à série Por que o Brasil deu errado? O Brasil deu errado. E eu sei que essa frase já incomoda muita gente, né? Mas antes de você discordar, antes de você se defender, antes de achar que isso é exagero, eu te peço uma coisa simples. Escuta o raciocínio até o fim. Isso aqui não é um ataque emocional, não é uma revolta de internet, não é discurso político barato. É uma tentativa honesta de entender por que um país com território gigantesco, recursos naturais absurdos, clima favorável, povo criativo, riqueza em abundância, continua patinando, repetindo os mesmos erros e produzindo sempre o mesmo resultado. Porque país nenhum dá errado do dia para a noite. Países dão errado por processo, por repetição, por escolhas que vão se acumulando até virar cultura. E o Brasil começou errado já no nascimento. O Brasil não foi fundado como nação, ele foi ocupado como negócio. Não existiu aqui um projeto de sociedade, não existiu a ideia de formar um povo como identidade, direitos e deveres. O que existiu foi uma terra descoberta para ser explorada o mais rápido possível, com o menor custo humano possível e o maior lucro imediato. Portugal veio para construir o Brasil. Quer dizer, ele não veio para construir o Brasil, né? Ele veio para extrair o Brasil. E isso muda tudo. Enquanto os outros lugares estavam discutindo instituições, educação, cidadania, aqui a lógica era simples: tirar o máximo e ir embora. E quando o objetivo é extrair, você não investe em gente, você não forma consciência, cria pertencimento, você cria submissão. E é nesse ambiente que a escravidão não entra como acidente histórico, mas como pilar central. O Brasil não teve escravidão como um detalhe do passado. O Brasil foi organizado em torno da escravidão. Isso não é só uma questão moral, é estrutural. Uma sociedade que normaliza por séculos a ideia de que algumas pessoas existem apenas para servir, cria uma deformação profunda nas relações humanas, cria hierarquia rígida, cria obediência cega, cria esperteza como mecanismo de sobrevivência, cria medo de autoridade e, ao mesmo tempo, fascínio por ela. E quando a escravidão acaba no papel, essa mentalidade não acaba junto, ela só muda de roupa. O Brasil aboliu a escravidão, mas não integrou ninguém, não criou o projeto, não criou base, não criou futuro, soltou milhões de pessoas à própria sorte e seguiu como se nada tivesse acontecido. Isso gera um país onde sobreviver é mais importante do que planejar, onde o agora vale mais do que o amanhã, onde vantagem imediata parece mais racional do que construção de longo prazo. E no meio disso, tudo se forma elite, uma elite que nunca precisou do Brasil para sobreviver, né? Esse é outro ponto que pouca gente encara. A elite brasileira sempre teve saída, sempre teve para onde ir, sempre teve dinheiro fora, educação fora, referência fora. Nunca precisou que o país desse certo para viver bem. Quem não depende do país não cuida dele, né? Então você cria um ciclo perverso,
uma elite desconectada, um povo exausto, instituições frágeis e uma cultura onde o problema nunca é estrutural, sempre é algo específico. É sempre o político, é sempre o partido, é sempre o governo. Mas governos passam, estruturas ficam. O Brasil troca nomes, mas repete padrões. E o brasileiro comum fica no meio desse fogo cruzado. Não porque é burro, não porque é incapaz, mas porque vive em estado constante de desgaste, trabalha muito, recebe pouco, não vê retorno, não confia em ninguém, aprende desde cedo que em seguir regra nem sempre compensa, né? Que seguir regra nem sempre compensa e que ser honesto pode sair caro. Isso não cria cidadãos, cria sobreviventes. E sobreviventes não constroem nação. Elas se viram. O famoso jeitinho não é traço de caráter, é sintoma de um sistema que nunca funcionou direito. Quando o caminho correto não leva a lugar nenhum, o atalho vira regra. E aí surge outra confusão grave. A ideia de que o problema do Brasil é o brasileiro, isso é confortável para quem manda. Culpar o povo sempre foi mais fácil do que mudar a estrutura, né? Mas a verdade é que o brasileiro é produto do ambiente, assim como qualquer povo. Nenhuma sociedade produz cidadãos virtuosos em sistema que recompensa o oposto. E aqui entra o ponto mais incômodo. O Brasil nunca fez um pacto real consigo mesmo. Nunca decidiu que tipo de país quer ser. Nunca combinou regras claras de longo prazo. Nunca escolheu investir de verdade em formação humana. Tudo aqui é emergencial, tudo é improviso, tudo é apagar incêndio. É um país que vive apagando incêndio, né? E um país que vive apagando incêndio não constrói nada sólido, porque por isso que o Brasil parece sempre estar começando, sempre parece que está no começo de algo, sempre prometendo, sempre agora vai, mas nunca vai, porque as bases continuam as mesmas. Episódio não é para te dar resposta pronta. Esse episódio é para ajustar o olhar. Nos próximos episódios, a gente vai entrar mais fundo. Vamos falar de educação, poder, religião, mentalidade, corrupção, dependência externa, identidade. O Brasil não deu errado por falta de potencial, deu errado por excesso de negação. E enquanto a gente não tiver coragem de olhar a própria história sem romantizar e sem auto-engano, a gente vai continuar repetindo exatamente o mesmo ciclo, só que com discursos diferentes. Se isso fez sentido para você, fica. Essa conversa está só começando. Se inscreva no canal, curte, comente e compartilhe. Muito obrigado.